Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Rosanilda. O assunto da nossa aula de hoje é o emprego da letra S, Z e X, elas com o mesmo som. Muitos falantes queixam-se das dúvidas sobre a escrita de palavras, reclamam do fato de o mesmo som ser representado por letras diferentes. O tema da nossa aula é a letra S, Z e X, o uso do S, do Z e do X, elas com o mesmo som. Bom, na dúvida de saber se ela é escrita com S ou com Z ou com X, a palavra, certo? Você procura um dicionário que logo resolve esse problema. Eu aconselho sempre meus alunos terem consigo um dicionário para pesquisa. Tem aplicativo de dicionário que você pode consultar as palavras sem uso de internet. Se você ainda não fez isso, então faça urgente, tá bom, gente? Bom, algumas pessoas também não conhecem o fato de que a língua tem uma história, uma evolução e que cabe a essas obras apenas registrar as formas que foram se fixando com o uso ao longo do tempo. Assim determinaram, que algumas palavras devem ser escritas com S ou com Z ou com X e a gente tem que seguir essa regra. Bom, nessa sessão nós iremos estudar os casos em que as letras S, Z e X possuem o mesmo som. Na atividade 1, nós temos aí um poema do escritor paranaense Paulo Leminski, que diz assim: o que quer dizer? O que quer dizer, diz, não fica fazendo o que um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer, diz, só se dizendo num outro o que um dia se disse. Um dia vai ser feliz. Temos aqui algumas questões a respeito desse poemas. Na letra A, Leminski era poeta e tradutor, assim como Haroldo de Campos, a quem ele dedicou o poema. Explique por que o primeiro verso sugere a facilidade de Campos em realizar seu trabalho de tradução. Bom, primeiro verso, o que quer dizer, diz. Esse é o primeiro verso. Bom, nesse verso você observa que tudo aquilo que ele deseja expressar, ele encontra uma maneira adequada de dizer, certo? Então, segundo o poema, ele consegue dizer o que quer, o que deseja. Na letra B, o eu lírico sugere ter a mesma facilidade? Bom, o eu lírico é o personagem fictício do poema. Bom, observem aí o que diz em cada verso e você deve responder se essa facilidade que o autor possui, se o personagem fictício, no caso o eu lírico, também tem essa mesma facilidade. Na letra C, a questão é: quantos versos e quantas estrofes compõem o poema? Só relembrando esse assunto, verso é cada linha de um poema. Faça a contagem de quantas linhas. E estrofes é o conjunto de versos separado por um espaço. Então, responda aí para mim: quantos versos e quantas estrofes compõem o poema? O poeta construiu rima com os termos diz, fiz e feliz. Bom, a rima é quando você pronuncia algumas palavras e elas possuem o mesmo som. O final dessa palavra tem o mesmo som. Por exemplo, fiz, diz, feliz. O finalzinho dessas três palavras possui o mesmo som, então elas possuem rima. A palavra quis rima com essas palavras? Você vai responder ou que sim ou que não e justificar a sua resposta. A letra E, você deve encontrar aí no poema outras duas palavras que possuem rima, tá certo? Faça a leitura do poema e verifique aí duas palavras que o finalzinho dela possui o mesmo som, ou seja, duas palavras que possuem rima. Como você percebeu, as letras S e Z podem, algumas palavras, ter o mesmo som. Isso também pode acontecer com a letra X. Pronuncie as palavras casa, azar e exato.
Bom, vocês observaram que casa, azar e exato, todas elas têm o som de Z, certo? Porém, casa é escrita com S, azar com Z e exato com X. Observaram isso? Note que esse som é igual da letra Z no início de palavras. Por exemplo, palavras zabumba, zero e outras palavras da nossa língua, tá certo? Então, observaram aí que algumas palavras são escritas com S, com Z e com X. E em algumas situações elas terão o som de Z. Mas quando é que eu vou utilizar o S ou o Z ou o X, professora? Temos aqui uma variedade de regras, certo, gente? Na dúvida é o que eu digo. Faça pesquisa no dicionário. Nós iremos empregar a letra Z, que tem o som de Z, nos substantivos com sufixo es e esa, nos exemplos que aparecem aí, gravidez, realeza. Nas palavras terminadas em isar e isação, exceto nas que já têm seu radical, tá bom? Por exemplo, a palavra análise e analisar. A palavra análise, ela é escrita com S. Então, a derivação da palavra análise será também escrita com S. Por exemplo, colonizar. Colonizar é escrita com Z, seguindo a regra, né? Palavras terminadas em isar. Bom, a derivação da palavra colonizar será escrita com Z também. Colonizar, colonização. Também deveremos empregar a letra S com o som de Z em todas as formas do verbo querer e pôr. Por exemplo, quis, quiser. São variações do verbo querer e pôr. Então, elas devem ser escritas com S. E esse S tem o mesmo som da letra Z. Vocês perceberam que lá no poema a palavra fiz, diz, elas têm o mesmo som aqui da palavra quis, certo? Também devemos utilizar o S depois de ditongos. Por exemplo, lousa, ousadia. O ditongo ou, de lou, logo em seguida nós devemos utilizar o S. O ditongo da palavra ousadia vem também antes da letra S, tá bom? Em palavras terminadas com os sufixos es, esa e isa, que indicam nacionalidade ou título de nobreza e profissão, tá bom? Português, portuguesa, consuleza, também deverão ser escritas com S. Palavras terminadas com o sufixo oso, saboroso, oleoso, também devem ser escritas com S. Já devemos utilizar o X, que terá o som de Z, em algumas palavras nas quais o X venha depois da letra E seja seguido de vogal. Por exemplo, a palavra exato. O X vem depois da letra E logo após do X nós temos aí uma vogal. Com exceção da palavra esôfago, tá bom? E derivados da palavra esôfago, certo? Bom, o exercício número 2, após você ver aqui essas regras, vocês devem copiar no caderno esses exemplos. Por exemplo, quando é que eu devo utilizar o Z, ou o S, ou o X? E aí vocês devem copiar esses exemplos que tem aí no livro de vocês, lá na página 109, e pesquisar mais exemplos e colocar em cada quadrinho, tá bom? Quando eu digo quadrinho, você vai pesquisar mais exemplos de palavras, né, que são empregadas com a letra S no som de Z nesses dois casos que aparecem aí. Também mais exemplos da letra S com som de Z, com esses 4 exemplos que tem aí, com essas 4 regras, e também com a letra X que possui o som de Z. O exercício 3, as palavras derivadas seguem a grafia usada nas palavras primitivas. Ou seja, as palavras primitivas, se for escrita com S, as palavras derivadas serão escritas também com S. Seguindo esse modelo, você vai criar outros exemplos de palavras com a mesma família. Por exemplo, a palavra rosa, rosado, roseira e roseiral.
A palavra rosa é a palavra primitiva, rosado, roseiro e roseral são palavras cognatas da mesma família da palavra rosa. Aí você vai fazer esse mesmo modelo da letra A para as demais questões aí, tá bom? A palavra prosa. Quais as palavras cognatas da mesma família? Ou seja, palavras derivadas da palavra prosa. Paralisia, pesquisa, dose, liso, uso, feliz, deslize, exercício, existir, exato. Devem copiar aí os exemplos, tá bom? No exercício 4, vocês devem completar com a letra S ou com a letra Z. Bom, pesquise aí no dicionário as palavras rasura, improviso, riqueza, universo. Elas são escritas com S ou com Z. O exercício número 5, vocês irão identificar qual é o substantivo equivalente a estes adjetivos. Nós temos aí um exemplo. Limpo é o adjetivo e limpeza é o substantivo. Então, vocês devem pesquisar aí qual que é o substantivo que equivale a esses adjetivos aí. Honrado, qual é o adjetivo equivalente a honrado? Belo, leve, franca, claro, puro e ausente. Certo, gente? Bom, eu espero aqui contar com vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal para que você tenha as notificações e possa ficar informada a respeito das publicações. Até mais!